Bem-vinda, Canal 3 no ar, informando, prestando serviços. Obrigado ao senhor e à senhora que todos os dias abre literalmente as portas da sua casa, da sua residência, nos 50 mil lares aqui de São Caetano do Sul. Obrigado a você que curte, comenta, compartilha todos os dias a nossa programação pela nossa fanpage, a página do Facebook. E por isso, fico ligadinho aqui, interagindo com vocês pelo celular. Você que nos acompanha, interage conosco pelo Facebook, desde já pode mandar seu comentário que nós vamos repercutir aqui ao longo do programa desta quinta-feira de Semana Santa, para aqueles católicos, para os cristãos, quinta-feira conhecida também como o dia da cerimônia de lava-pés. E aí depois entramos nos 3 dias finais, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, ou seja, uma semana diferenciada para aqueles cristãos, em especial os católicos apostólicos romanos. Nesta noite aqui o Grande ABC Notícias, como de costume, comigo Leandro Amaral, com a nossa produção, os trabalhos técnicos aqui, o nosso trio, sempre apostos, não é mesmo? Vitor Oliveira, Luana Santos, Gabriel Torres, o Grande ABC Notícias, só em ritmo de feriado por conta do calendário, mas o noticiário pra lá de recheado nesta quinta-feira. Primeiro com notícias aqui da região do ABC, né? Você que vai viajar nesse feriadão, tá pensando em pegar a estrada aí ainda na noite desta quinta ou na manhã desta sexta-feira, cuidado! Quando você voltar, a tarifa de ônibus vai estar mais cara em 3 cidades do ABC. Em Santo André, São Caetano e Diadema. Isso mesmo, o pessoal aproveitando o feriadão de Páscoa aí, pessoal de olho no bacalhau, na cerimônia litúrgica que envolve aí a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, outras pessoas ligadas na viagem, descansar, muitos políticos vão aproveitar para refletir, fazer um verdadeiro recolhimento aí para analisar qual é o perfil partidário a seguir na eleição de outubro, tendo em vista que o prazo para filiação termina na próxima semana, ou seja, todos aqueles que serão candidatos, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, têm até o final da próxima semana para protagonizar o movimento. Por isso, muita gente também vai utilizar esse período para refletir. Outros já se movimentaram e nós vamos falar daqui a pouquinho. Ailton Lima, que foi prefeiturável, teve 50 mil votos em Santo André, ajudou Paulo Serra no segundo turno e foi escalado para ser o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já escolheu o partido, gravou um vídeo para a gente, daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Também na tarde de hoje foi selado o futuro partidário, agora presente partidário, de Ademir Ferro, ele que foi vice de Alex Manente nas 2 últimas eleições, foi secretário de Educação por muito tempo em São Bernardo do Campo e escolheu o novo partido, também gravou um vídeo pra gente e já vamos colocar no ar. Os assuntos nacionais, quem diria, hein? O pessoal acordou com uma baita notícia nesta quinta-feira. 4 pessoas ligadas, sendo 2 deles amigos ali próximos do presidente Michel Temer, presos nesta aí, a imagem dos 3 aí, o coronel da esquerda para a direita, ao centro o advogado José Yunes, muito ligado ao presidente Michel Temer, e à direita da sua tela, do seu vídeo, o ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi, muito conhecido na região lá de Rio Preto. Então, a notícia que abalou a política e, claro, pega muita gente de surpresa nesta quinta-feira. Vamos falar mais sobre isso e daqui a pouquinho você já está vendo ao fundo aqui a imagem da Mariana Perim. A Mariana que tem um histórico ativismo partidário no PV, Partido Verde, falava aqui para mim quase 2 décadas de filiação. A Mariana, ela é secretária nacional da Juventude, secretária estadual de mobilização, vai falar mais dos objetivos, encaminhamentos, o PV que projeta reformulações, renovação em alguns diretórios aqui da região do ABC e atualizando principalmente a cidade de Diadema. A cidade de Diadema que é gerida pelo PV do prefeito Lauro Michels, tem nomes importantes como Regina Gonçalves, que foi deputada, como o Márcio da Farmácia, nomes que receberam convites de outros partidos como Podemos. E aliás, a Mariana contava aqui nos bastidores que esteve em Diadema nesta quinta-feira, conversou diretamente com a Regina, com o Márcio e vai atualizar todo
todo esse cenário que envolve o Partido Verde aqui na região do ABC. Lembrando também, para quem já conhece, a Mariana Perim é filha da Vera Mota, nome muito conhecido, um quadro importante do PV, não só aqui na região do ABC, mas no estado de São Paulo. Ou seja, muitas informações aí ao longo da próxima hora para você que acompanha o grande ABC Notícias, tá certo? Mas vamos começar por aquilo que envolve o bolso do consumidor, né? Aquilo que envolve o dia a dia, em especial do transporte coletivo. Vitor Oliveira, Gabriel Torres, Luana Santos, atentos aí. Primeiro, pode soltar a primeira cidade aí, afinal vão ser 3 que vão mudar o preço da tarifa de ônibus neste feriado. Tem cidade que começa amanhã, tem cidade que começa no sábado, tem cidade que começa no domingo, enfim, situação muito complicada para quem usa o transporte coletivo. Ó, e Santo André? Santo André, a gente tinha até antecipado a informação aqui, né? E falado da repercussão, porque o prefeito Paulo Serra, na semana passada, participou do programa do Cacá Siqueira. Aliás, um abraço ao Cacá Siqueira, que aí peregrinou muito tempo pela Rádio Globo, agora está na Rádio ABC. E em entrevista ao Cacá Siqueira, o prefeito Paulo Serra disse que não aumentaria a tarifa, mas uma semana depois recuou, mudou de ideia e agora já anunciou no ato oficial. E aí, ó, a partir do sábado de Aleluia, dia 31 de março, a tarifa em Santo André terá esses valores que estão aí na sua telinha, na telona, para quem nos acompanha pelo canal 3 da NET em São Caetano. Então vamos lá, ó. Tarifa paga em dinheiro ou com a bilhetagem eletrônica passa dos atuais, também conhecida como tarifa social, R$ 4,20 para R$ 4,40. E o Vale Transporte, que chamou muito a atenção, passando de R$ 5,00 para R$ 5,50. Isso então, Santo André. Então atenção, os passageiros, usuários do transporte coletivo, ônibus municipais de Santo André, tarifa reajustada, aumento na tarifa a partir do sábado de Aleluia, passando de R$ 4,20 para R$ 4,40. Pode passar, produção, por gentileza. Vamos agora à cidade de São Caetano do Sul. São Caetano, hein? Quem diria? 1º de abril, e não é mentira, hein? Vai aumentar a tarifa, nem a Mariana aguenta aqui. É o 1º de abril, dia da mentira, mas que é verdade, infelizmente é notícia, passando dos atuais R$ 4,00 para R$ 4,20 em São Caetano a tarifa de ônibus. Lembrando que em São Bernardo a tarifa já tinha aumentado no Carnaval, passando de R$ 4,20 para R$ 4,40. E por fim, vamos para Diadema, produção. Diadema também aumento na tarifa, olha lá, Diadema é amanhã. Amanhã, então, já novo preço para a tarifa de ônibus na cidade de Diadema, do prefeito Lauro Michels. Sexta-feira da Paixão, passagem em dinheiro, a tarifa social, passando dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,40. E o Vale Transporte subindo de R$ 4,30 para R$ 4,60. Pode voltar aqui, produção, por gentileza? O que chama atenção em toda essa história da tarifa de ônibus no ABC? É o retrospecto. A gente tem dito aqui, ninguém vai ser hipócrita de fomentar ou prospectar um debate sensacionalista de que tudo pode subir menos a tarifa de ônibus. E isso não condiz com a realidade. Todo empresário, seja ele de qual segmento for, quando ele tem aumento ali na sua matéria-prima, é óbvio que ele tem que repassar isso ao consumidor final, a não ser que ele tenha a condição de arcar, de ter um subsídio que absorva esse aumento. No caso do transporte coletivo no ônibus não é diferente. Aumentou a gasolina, aumentou o diesel, aumentou o preço da borracha, aumentou o custeio com manutenção. Ou o empresário do transporte absorve tudo isso, ou a prefeitura aumenta o subsídio, que na ponta, na prática, é próprio recurso público, somos nós cidadãos contribuintes que efetuamos o pagamento, ou então repassa ao consumidor. Primeiro questionamento. Normalmente esse aumento é dado por meio do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que é o espaço para as discussões regionais. Ou seja, os prefeitos do ABC aguardavam a decisão de São Paulo, capital paulista, e logo na sequência o ABC analisava os estudos, o impacto, a demanda dos empresários e logo na sequência também aumentava para todas as cidades do ABC. Pelo menos historicamente, sempre foi assim.
Agora, nesse ano, não. Os prefeitos se reuniram em janeiro, decidiram que não aumentariam em janeiro, iam esperar a reunião de fevereiro. Chegou em fevereiro, não houve consenso e pela primeira vez, ou uma das poucas oportunidades, o consórcio não deu aumento para todas as cidades. Cada município ia deliberar sobre a tarifa. Logo na sequência, o prefeito Orlando Morando anunciou aumento no Carnaval em São Bernardo. E aí, até então, Santo André não aumentaria, São Caetano também não aumentaria, Diadema está fora do consórcio. E eis que agora essas cidades também efetuam aumento. Aí ficam as perguntas, né? Primeiro, por que não foi dado então aumento tudo junto em todas as cidades? Numa diferença tão curta, numa diferença de fevereiro para março, o que aconteceu? Era para mostrar força de um determinado grupo no consórcio? Qual foi o objetivo de desassociar esses aumentos? E segundo, e aí me coloco no lugar do senhor e da senhora que está em casa e utilizo o transporte coletivo. Acho que ninguém reclama de pagar impostos. Você reclama de pagar impostos e não ter a contrapartida à altura. E aí, por exemplo, como é que você vai pagar R$4 numa tarifa de ônibus e pegar a sucata do ônibus da EAOSA? É inadmissível, é um absurdo. E é isso que o consumidor, que o usuário questiona. Tem Wi-Fi nos ônibus? Tem acessibilidade nos ônibus? Qual é a qualidade dos ônibus do ABC? E as planilhas? Que tem que ter aumento? Ok. Mas aqui parece que tem uma caixa preta no transporte coletivo no ABC que os empresários não apresentam a planilha. Mostra ali os custos, ó. Eu tenho custo com manutenção, tenho custo com combustível, com folha de pagamento, meu gasto é X. Eu preciso ter o lucro disso, porque eu vivo disso, então o preço tem que ser Y. Por que não abrem? Por que não fazem de forma transparente? E outra, será que todo mundo que recebe a gratuidade é merecedor da gratuidade? Será que os nossos cadastros das prefeituras estão atualizados em relação ao transporte coletivo? São essas indagações que os nossos gestores devem respostas ao contribuinte. Afinal, tudo isso, mais ou menos, é dinheiro público. E já vou aqui dar um oi pro pessoal que nos acompanha. Obrigado, viu, pessoal? O enfermeiro Francisco está conosco, a Su Oliveira também dando boa noite, José Ricardo Montandon Faria, Linda Santos também dando boa noite, Linda União do Morro, a Vera Mota, Carla Piranda, nossa dirigente nacional. Obrigado, Vera Mota. Daqui a pouquinho, Mariana falando aqui conosco. Luiz Fernando, Gordinho de Diadema, Maria do Rosário Neves Zanoli, o Moacir Rubira, vereador aqui de São Caetano pelo PRB, um abraço, o Alexandre Mero, a Maria Cristina Capelo, Fábio Bernardes de Jesus, Cristiana Dorta, o Valderi Souza. Obrigado. Ó, a Vera falando aqui, ó, vamos usar bicicleta, mais ciclovias e saúde. É o que a gente esperava também, né, Vera? Os nossos gestores fomentando esse debate, que muitas vezes fica esquecido dos modais alternativos, né? De fomentar as pessoas a conseguirem deixar o carro em casa e utilizar esses modais alternativos. Celso Carrasco, obrigado. Emerson Scherk também, obrigado. O Marcelo Batalha, falando 4 indo para 4h20 em São Caetano, para andar somente 4 quilômetros? Pois é, o trajeto do ônibus em São Caetano é diferente das outras cidades do ABC, até porque São Caetano a gente fala de um território de 15 quilômetros quadrados, completamente diferente do deslocamento de Santo André, São Bernardo e assim por diante. Obrigado, Marcelo. O Renato Dorgan Filho, Priscila Sina, Rosângela Gonçalves, Rafael Rigato, obrigado, meu amigo de São Bernardo, Rafael. O Murilo Rubio, aí ó, prefeito de Mauá, Átila Jacomucci, obrigado, prefeito Átila nos acompanhando. Daqui a pouquinho vamos falar do caso de Mauá, Sabesp e do que aconteceu ontem em Santo André. Mas antes, pode colocar aí na tela, produção, muita gente perguntando também sobre o plano de saúde dos servidores de Santo André. Causou muita polêmica essa discussão e a prefeitura emitiu, ó, esse comunicado oficial que eu vou fazer leitura aqui para vocês. Tá na tela só para vocês terem uma ideia da discussão, mas eu vou fazer a leitura para quem não tiver aí de forma legível acompanhando esse histórico na cidade de Santo André. Pois bem, ontem, dia 28, foi o último dia do plano de saúde, até então do contrato vigente, com a Intermédica, também conhecida como Notre Dame, em Santo André.
O que aconteceu? No finalzinho do ano passado, a Intermédica chamou a prefeitura e falou: olha, a gente não tem interesse em continuar com esse serviço às 27 mil vidas de Santo André, porque não tem custo-benefício. Ou a gente aumenta, ou então a gente vai ter que diminuir o leque de opções aos servidores. E aí a prefeitura de Santo André se viu na obrigação de abrir uma licitação. Abriu a licitação e a vencedora foi a Green Line. A Green Line foi aquela empresa que até então era responsável pelo plano de saúde de 14 mil vidas em São Caetano, mas ela foi inabilitada pela Justiça. E aí, como ela foi inabilitada pela Justiça, houve questionamento em Santo André e, curiosamente, a Intermédica Notre Dame, que tinha apresentado no final do ano passado o pleito para a prefeitura de que não teria mais interesse em continuar porque o custo-benefício não fechava a conta, curiosamente a mesma Intermédica volta e oferece um plano mais barato ainda do que ela oferecia, justamente para continuar atendendo o servidor de Santo André. Qual foi a mágica aí nessa mudança da posição do fim do ano passado para o início desse ano da Intermédica? Por que a Green Line pode fazer em Santo André o serviço para 27 mil vidas e foi inabilitada na cidade de São Caetano para cuidar da metade de vidas, ou seja, de 14 mil vidas? São questões que nós, leigos, não entendemos e que cheiram a irregularidades. Pois bem, o Instituto de Previdência de Santo André soltou a seguinte nota hoje. Atenção, vamos lá para a câmera do fundo, produção. Atenção, então, servidor público de Santo André. Vocês que estão aí preocupados, e a partir de agora, passou o dia 28, se eu fiquei doente, eu vou procurar qual equipamento de saúde? Ou eu já estou com um tratamento em curso, como é que eu devo proceder? Vamos lá, comunicado oficial, repito, assinado pelo Instituto de Previdência da cidade de Santo André. O Instituto informa que o contrato celebrado entre o próprio Instituto e a empresa Notre Dame Intermédica foi prorrogado ontem, dia 28 de março. Portanto, não haverá interrupção do serviço. A prestadora havia solicitado um reajuste de 39% para efetuar a prorrogação contratual, razão que levou o Instituto a abrir novo procedimento de licitação que está suspenso por decisão judicial. Ocorre que a Notre Dame impôs duas condições para efetuar essa prorrogação. Primeira delas, servidor de Santo André, mudança no horário de funcionamento do ambulatório do Instituto, que a partir de hoje, 29 de março, vai atender de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. E também o descredenciamento, a partir da mesma data, ou seja, hoje, da Casa da Esperança, cujos serviços serão absorvidos pela rede assistencial já disponibilizada. Portanto, você que tem o plano Intermédica Green Line, estou com Green Line na cabeça, Intermédica Notre Dame, com a Prefeitura de Santo André, o contrato terminou ontem, está aí na sua tela, mas foi prorrogado com essas duas mudanças. Horário de atendimento ambulatorial a partir de hoje, das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, e o descredenciamento da Casa da Esperança. Pode voltar aqui na outra tela, produção? Então, para você, servidor, servidora, se tiver qualquer outra mudança na rotina, olha, Leandro, eu tinha consulta marcada, me ligaram para desmarcar, eu tinha um exame, eu tinha um procedimento, faça contato conosco que nós vamos cobrar a prefeitura. E eu sei que já vão me perguntar de São Caetano do Sul, porque houve todo aquele imbróglio aqui em São Caetano. Fizeram uma baita cerimônia, eu participei inclusive da entrevista coletiva, no dia que assinaram ali a abertura do processo licitatório, se não me falha a memória, final de outubro, começo de novembro do ano passado. Passou todo o prazo, nada das empresas, problemas, etc e tal. Passou janeiro desse ano nada, fevereiro desse ano nada, e agora, finalmente, uma notícia no final do mês de março, foi aberto novamente o processo de licitação para credenciar a empresa prestadora do serviço de saúde aos servidores aqui de São Caetano, e esse pregão vai acontecer no dia 14 de abril, então nós vamos acompanhar muito de perto todo esse procedimento com a licitação aqui na cidade de São Caetano do Sul também. Tá ok, pessoal? Obrigado pela participação. Douglas Pasquini, em São Caetano.
Caetano, linhas que levam do nada a lugar nenhum, sem nenhuma integração. Cadê os representantes do povo para explicar essa licitação duvidosa? Pois é, Douglas, há muito tempo se fala naquela tal de pesquisa Origem e Destino também para São Caetano, para reformular trajetos, reformular itinerários com a palavra o poder público. Vamos cobrar também. Leandro Petrin nos acompanhando lá de Santo André, mandando um beijo para Mariana. Obrigado, Petrin. Vera Mota, enfermeiro Francisco, todo mundo acompanha. E antes da Mariana falar, vamos rapidamente colocar a foto aí, pessoal, dos amigos do Temer. Foram presos de forma temporária na manhã desta quinta-feira. E, aliás, surpreendeu muita gente no meio político estas prisões, porque são pessoas muito próximas ao presidente Michel Temer. Aí da esquerda à direita, repito, da sua telinha ou telona, primeiro, o coronel João Batista Lima Filho, ao centro, o advogado amicíssimo de Michel Temer, José Yunes, e ali à sua direita, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que é pai, pode voltar, produção, obrigado, do deputado federal e o responsável, presidente pelo MDB, aqui no estado de São Paulo, Baleia Rossi. E tudo isso ainda é procedimento decorrente daquele episódio envolvendo supostas benesses, supostos favorecimentos a empresas ligadas ao segmento portuário. Então, o presidente Michel Temer, segundo a denúncia, teria assinado ali supostas facilidades, encaminhamentos positivos a essas empresas, e aí tem uma específica cujo empresário também foi preso hoje, no caso de serviços ligados ao setor portuário. A denúncia causou espanto, porque foi encaminhada pela PGR, pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizada pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o mesmo que brigou com o Gilmar Mendes na semana passada, em pleno plenário do STF. E aí, qual que é o grande detalhe? É o desdobramento de tudo isso. Porque já tem gente lá nos bastidores do Congresso dizendo que tem argumentos cada vez mais substanciais para se redigir uma terceira denúncia contra o presidente Michel Temer. E uma denúncia, cá entre nós, num momento como este, seria uma implosão de qualquer pretensão eleitoral de Temer no que diz respeito à reeleição no pleito de outubro. E mais do que isso, poderia até, se for a cabo, ter um desfecho diferente no Congresso do que as duas anteriores. Até porque agora quem comanda a Câmara dos Deputados, por exemplo, é ninguém mais, ninguém menos do que o Rodrigo Maia do DEM. Ah, Leandro, mas naquela época também era o Rodrigo Maia, ok. Só que naquela época o Rodrigo Maia não era pré-candidato assumido. Agora o Rodrigo Maia é pré-candidato à presidência da República assumido. E pode ter certeza que não vai facilitar em nada a vida do Michel Temer se cair uma terceira denúncia lá na cozinha da Câmara dos Deputados. Então, só para se ter uma ideia das movimentações político-partidárias neste período aqui, tem gente até comparando, né? Jesus morre na sexta da paixão e o Temer fica politicamente complicado na quinta-feira do lava-pés. Mas tudo isso é só para você que está em casa e acompanhando mais de perto. E quero mandar um abraço ao Wilson Caboclo. E antes aqui, mais dois detalhes, duas movimentações partidárias que foram confirmadas hoje. A gente tem uma do Admir Ferro primeiro, produção. Admir Ferro, ex-vereador de São Bernardo do Campo, foi presidente do PTB, saiu do PTB no começo desse ano, ele foi vice de Alex Manente na disputa da prefeitura em 2012, foi vice na disputa com Alex Manente em 2016 e agora anunciou o seu novo partido. Admir Ferro assinou filiação, comunicou ao grupo na tarde desta quinta-feira. Para onde você vai, hein, Admir Ferro? Boa noite. Boa noite, meu amigo Leandro Amaral. Quero cumprimentar os seus internautas que acompanham o seu programa. Aliás, um programa maravilhoso, que traz a informação das 7 cidades da nossa região. Estou hoje aqui na sede do Baeta Futebol Clube, que é o nosso tradicional clube de futebol de São Bernardo do Campo, aguardando aqui os meus amigos, os membros do Conselho Político da Unifel, o nosso grupo de apoio
para informá-los que decidi finalmente ingressar no PSB. A convite do meu amigo ex-vereador Cabreira, do deputado Caio França e do vice-governador Márcio França, que será o nosso futuro governador do estado. Assinarei a ficha do PSB nessa semana que entra. Uma decisão, depois de ouvir muitos convites de muitos outros partidos, decidi por esse partido que é tradicional, um partido que não está envolvido em corrupção, um partido limpo, de mãos limpas, e um vice-governador que pleiteia e será o nosso futuro governador do estado, uma pessoa competente, uma pessoa que tem experiência e que vai fazer uma renovação no governo do estado de São Paulo. Estou muito feliz com a decisão e estou te comunicando, Leandro Amaral, em primeira mão. Muito obrigado, um grande abraço a você e toda a equipe da TV Grande ABC. Legal, então Admir Ferro confirmou filiação ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido do vice-governador Márcio França, que no próximo final de semana, assume o comando do governo do estado, diante da iminente renúncia do governador Geraldo Alckmin, que vai disputar a presidência da República pelas fileiras do PSDB. Admir Ferro, pré-candidato a deputado, vai para o PSB, que é comandado em São Bernardo do Campo pelo ex-vereador, pelo Antônio Cabreira. E para quem não se lembra, fazer um rápido resgate histórico, o PSB em São Bernardo, na época do ex-prefeito William Dibby, por exemplo, que foi reeleito em 2004, né? Teve aquela história, ele assumiu como vice do Maurício Soares em 2000, aí na metade do mandato teve aquela polêmica, o Maurício alegou problemas de saúde, renunciou, o Dibby assumiu, e aí na reeleição em 2004, o Dibby teve quase 80% dos votos. Dali em diante, o PSB teve um grande protagonismo em São Bernardo do Campo, elegendo prefeito, elegendo uma bancada que chegou a ter, se não me falha a memória, 6 vereadores. O Dibby era vice-presidente estadual do PSB, depois o PSB foi aniquilando. Na última eleição, o Cabreira, aliás, 2012 a 2016, o Cabreira foi o único vereador pelo PSB em São Bernardo, não disputou a vereança na última eleição, apoiou Alex Manente, e agora então o PSB de São Bernardo se reforça com a pré-candidatura a deputado de Admir Ferro. E de São Bernardo a gente sobe a Pereira Barreto, vamos a Santo André, também movimentação partidária. E aí, preste atenção na fonética, porque só muda o final. Em São Bernardo, o Admir Ferro saiu do foi para o PSB de Bola. Em Santo André, Ailton Lima vai para o PSD de Dado. Não é isso mesmo, Ailton? Boa noite. Olá, amigos que acompanham o programa do Leandro Amaral. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu, Ailton Lima, querendo aqui avisá-los ou em primeira mão dar essa notícia, que me filiei essa semana no partido PSD do ministro Gilberto Kassab, mais do que uma sigla partidária, um projeto político para médio e longo prazo aqui para a nossa cidade e principalmente para a região do Grande ABC. Coloco aí então de forma definitiva o meu nome na disputa que deve acontecer no próximo mês de outubro, numa candidatura que agora, por enquanto, nós a chamamos de pré-candidatura a deputado federal, aqui pela cidade de Santo André e principalmente pela região de todo o Grande ABC. E o processo da nossa escolha, ele se deu por alguns motivos importantes. Primeiro, escolhermos aqui, mais do que uma sigla partidária, como já disse, um partido político muito bem estruturado, que tem sobre a sua liderança um grande articulador político, um homem que gosta de muito respeito atualmente no meio político, seja ele no nosso país, no estado de São Paulo e aqui na região do Grande ABC. O PSD aqui na cidade de Santo André hoje está com a representatividade ainda pequena e temos a responsabilidade de crescermos essa representatividade aqui, de trazermos um grande ato de filiação de gente que nos acompanha, de pessoas que querem o bem da cidade. Legal, enquanto a produção deixa no jeito aí a foto também do Átila Jacomuzzi, que nós vamos explicar, todo o pessoal de Mauá que também está na nossa audiência. Obrigado ao secretário João Gaspar que está aqui conosco, Vera Mota eu citei, Wagner Agostinho um abraço, o José Ricardo também citei, Marcos Costa nos acompanhando,
Cristiane Dorta, fã do seu jornal, Leandro. Nunca entendi tanto de política da nossa região como agora. Parabéns a todos nós, Cristiane. O jornal, eu sempre digo, é feito por todos que estão aqui, por mim, Leandro Amaral, Vitor Oliveira, a Luana Santos, Gabriel Torres, incansáveis na produção, e principalmente por vocês que nos acompanham no outro lado. Eu falei que o grande sonho aqui deste espaço é fazer com que nós, cidadãos, possamos discutir política da mesma forma que a gente discute futebol e novela da Globo. O dia que a gente discutir política com essa ênfase, com esse entusiasmo, aí sim eu acho que nós vamos estar um passo muito adiantado no grau de politização, tendo em vista que futebol não muda a vida de ninguém, novela não muda a vida de ninguém. Meu Coringão ganhou tudo ano passado, ontem deu um vareio no São Paulo nos pênaltis e minha vida não mudou nada. Agora a política muda na saúde, na educação, geração de emprego, renda, segurança pública. Esse é o grande debate. Obrigado pela participação, Cristina, Miraci Costa Pastorim, Carla DS, todo o pessoal do Partido Verde que está esperando a Mariana vai falar aqui conosco. Jean de Paulo, prefeito de Santo André, não libera a gratuidade dos ônibus aos atiradores do tiro de guerra. É isso mesmo, Jean? Nós vamos checar isso. Teve algum momento que isso foi concedido? Vamos ver direitinho essa história aí. Obrigado, Jean, pela sua sugestão. E, pessoal, tem a foto aí do Átila Giacomuzzi, por favor? Ontem, quarta-feira, o vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França, esteve em Santo André para receber o título de cidadão. Um evento na Câmara de Santo André, contou com a presença de diversas autoridades e foi reparada, comentada e até ali com grande repercussão nos bastidores, a ausência do Átila Giacomuzzi. Porque o Átila Giacomuzzi, prefeito de Mauá, é o coordenador do PSB aqui na região do ABC. Então, o primeiro grande evento reunindo lideranças de Márcio França aqui no ABC, recebendo o título de cidadão andreense, e o coordenador regional não está presente, causou muita estranheza. O que nós fizemos? Ligamos ao Átila Giacomuzzi nesta quinta-feira. O Átila foi até São Paulo na hora do almoço, foi lá no evento do anúncio do apoio do PRP ao Márcio França, se não me falha a memória, é o 12º ou 13º partido a anunciar apoio à pré-candidatura de Márcio França. Lembrando que o PRP é o partido que abriga atualmente o vereador pai de Átila Giacomuzzi, o Admir Giacomuzzi, ou Jacó, como muita gente chama lá na cidade de Mauá. E o Átila disse o seguinte, que ele não foi no evento ontem porque ele estava na sede da Sabesp, Companhia Estadual, etc., do Estado de São Paulo, para tentar resolver ou encaminhar uma solução para os frequentes e constantes problemas de falta de água na cidade de Mauá. Então ele disse, palavras até divulguei na rede social, o Átila Giacomuzzi disse que chegou ontem, 4 horas da tarde, na sede da Sabesp, saiu 8h15 da noite, inclusive na abertura da reunião, Márcio França participou para tentar achar uma solução. Cada vez maior a quantidade de reclamação de moradores de Mauá. É um absurdo a gente imaginar que em pleno 2018 tem gente com problema de água. O Átila tem encampado aí iniciativas de cobrar publicamente o governador Geraldo Alckmin. Agora não tem mais jeito, tem mais uma semana só do Geraldo Alckmin. Se não fez em 4 mandatos, não é agora que vai resolver o problema de água na cidade de Mauá. Então agora, segundo o Átila Giacomuzzi, ele vai cobrar o Márcio, que é do partido dele. Em que pese a gente deixar claro que na prática não tinha que ter essa questão partidária nenhuma. Não importa se o prefeito é ou não é do partido, tem que ter o mesmo atendimento. Correto? Se a prefeitura errou, pagou menos do que tinha que pagar pela água, tem que ser cobrado judicialmente. Agora, se a Sabesp está fazendo politicagem com o fornecimento de água, também tem que ser punida por conta disso. Até porque a água é um bem essencial. Nós não estamos falando de supérfluo, não estamos falando de perfumaria. Aliás, que cheiro de perfume aqui. Um abraço ao Maurício Sanches e todos os negócios e você que deixaram com bom perfume aqui no estúdio. Mas na politicagem, quando a gente fala perfumaria, é no mau sentido.
Então a gente espera realmente que esse prazo dos 15 dias que o Átila Jacomuzzi, aliás, Átila, obrigado, a gente sempre ressalta aqui aqueles gestores que nos atendem prontamente, porque quando atende, não atende o Leandro, não atende a TV, atende a população que aguarda respostas. A gente não está falando nada de particular, nós estamos falando de coisas coletivas, do poder público. Então o Átila falou que em 15 dias vai apresentar uma solução para a questão de água em Mauá, e é o prazo, aliás, que o Márcio França já vai estar no governo do estado. Então essa foi a justificativa, porque teve gente no bastidor que falou que o Átila não foi porque não foi convidado, e é estranho, porque o prefeito de Ribeirão Pires, que era do PSB, estava lá. Aí o prefeito de Ribeirão foi convidado e o Átila não? Ou ele não foi convidado da forma que ele acha que um prefeito deveria ser convidado? Mas enfim, o Átila rechaçou qualquer possibilidade de não ter sido convidado e justificou, atribuiu a sua ausência, a sua presença lá na sede da Sabesp em São Paulo. Obrigado mais uma vez. Zenaide Alves nos acompanhando. Obrigado. José Luiz Ferrarese, vereador de São Bernardo do Campo. Obrigado, Ferrarese. O Renan Gaspari, José de Carvalho, legal. E agora sim, produção, vamos direto falar do Partido Verde, que não tem nada a ver com o Palmeiras, viu, pessoal? Sábado é a final do Paulistão, Corinthians e Palmeiras, mas o Partido Verde não tem nada a ver com o Palmeiras, viu? Tem a ver com outras coisas e a região do ABC, que a Mariana Perim vai falar mais. Pode soltar a vinheta, produção. Legal, obrigado a vocês que nos acompanham. O momento da entrevista aqui com formadores de opinião, empresários, políticos, quem está no dia a dia da atividade política, empresarial, enfim, quem tem destaque, quem toma iniciativa aqui na região do ABC. E hoje recebemos aqui em nossos estúdios uma integrante do Partido Verde. Aliás, a Mariana Perim, além de ter já no DNA, né, filha da Vera Mota, que há muito tempo está no Partido Verde, é conhecida não só na região do ABC, mas no estado de São Paulo. A Mariana Perim me falava aqui 17 anos de militância, de ativismo no Partido Verde, e vai falar mais sobre as movimentações do partido, em especial aqui nas 7 cidades do ABC. Mariana, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista. Leandro, obrigada por nos receber. Eu sempre falo no coletivo porque o Partido Verde é esse grande coletivo mesmo. Eu acho que o ABC tem aí a função, a nossa gente é separado por bacias hidrográficas, então a nossa região, que é a bacia 5, precisa dar alguns informes e nada melhor do que falar em primeira mão aí no seu programa. Eu não sei quem que comentou, que falou que começou a gostar de política por causa do seu programa. Que legal. E a gente tem mesmo essa missão de tornar a política mais palatável. Até um amigo meu estava nos assistindo, que é meu parceiro no meu canal, que é o Politicamente Nerd, nosso canal, que a gente tenta brincar com a política, fazer brincadeiras geeks com a política, então vale muito a pena ter esse meio de comunicação, usar as redes sociais para a gente tentar fazer a política ser palatável, porque não tá tão palatável assim, né? Pois é, Mariana, é verdade. Aliás, tinha aqui, deixa eu até ver se eu vou achar, um dos internautas falando aqui, o Zé Ricardo Montandão falando do Fábio Palácio, que tem 22 anos de filiação no PR, resgatando justamente isso que a Mariana falou. É tão difícil, né, Mariana? Até comentava outro dia, quando você vê alguém falando que está 17, 20 anos no mesmo partido, é a mesma coisa que alguém falar que está casado há 20 anos. Porque hoje essas relações matrimoniais, seja de casamento ou seja de casamento partidário, elas são tão perecíveis, são tão rotativas, né, Mariana? Sim e não, porque quando a gente vê, eu tenho pedido para algumas pessoas para nessas eleições olhar um pouquinho o tempo de filiação, o número de partidos que esse candidato já foi filiado, porque eu acho que fidelidade partidária é algo importante. Teve aí, por mais que a reforma política tenha sido feita mais para políticos do que para a população, ela tende aí a prezar pela fidelidade partidária. Então, eu acho que as pessoas têm que se atentar sim a quanto tempo elas estão num partido, olhar também o partido desse candidato, porque existem partidos aí que são um pouquinho oportunistas nesse momento. E os famosos partidos de aluguéis, né? Os partidos que só se viabilizam ou só aparecem em ano eleitoral porque tem fundo partidário ou tempo de televisão para literalmente vender e negociar, e aí todo mundo fica de olho, quem não quer mais tempo de televisão
eleição, e é isso que acontece que a Mariana falou, não tem ideologia, não tem bandeira, a gente sabe, composição política é legítima, é republicano. Agora, balcão de negócios na política, com a discussão do futuro das pessoas e da gestão pública, aí é casuísmo ou politicagem. Manda, ó, Mariana, o Edson Brandão mandando um abraço, falando da juventude de São Bernardo. Secretário de Juventude de São Bernardo, educador, escritor maravilhoso. Legal. Mariana, vamos lá. Primeiro, a Mariana, ela é secretária nacional de juventude do PV e é secretária estadual de mobilização. Eu vou começar com esses dois temas e até vou inverter a pauta antes de falar do PV na região do ABC. Como é que a gente mobiliza, em especial os jovens hoje? A gente conversa com muita gente partidária, independentemente do partido, de esquerda, direita, centro, e todo mundo fala, Leandro, a coisa mais difícil que tem é reunir pessoas. Faz reunião, ninguém vai. Fala que é de política e partido, então piorou. E como é que você, como secretária de mobilização e juventude, consegue reunir, em especial, atrair os jovens? Na verdade, a gente tenta, o Partido Verde, ser muito sincero. A gente não vai com a hipocrisia partidária. Então, a primeira coisa, a gente joga limpo, a gente fala literalmente o que tem sido conversado nos bastidores. O exemplo foi a assinatura agora da adesão ao governo Márcio França, que também foi conversado com a militância de uma forma muito aberta, e isso faz com que a gente preze pelo consenso e um diálogo muito grande. Nacionalmente, que aí a minha missão vai até o ano que vem, que aí tem que deixar a juventude, uma hora tem que deixar, mas a gente conseguiu se organizar em 12 estados, prezando pela particularidade de cada estado. Então, não adianta pensar em mobilizar a juventude pensando em número. 12 estados do Brasil têm instituído o PV Jovem ou a Juventude do PV? Tem todos. Hoje a gente tem 18 estados. 18 estados. Mas 12 estados a gente tem organizado. Perfeito. Tem militância, tem número, tem pré-candidatos. Tem uma vida partidária. Tem uma vida partidária e os jovens, eles acabam se mobilizando, cada um com a sua particularidade. Então, eu vejo o Tocantins hoje, que em números é um dos maiores partidos jovens, né, PV Jovem que a gente tem, eles têm foco em movimento estudantil. Rio de Janeiro tem foco de militância de rua. Hoje, a juventude do Rio Grande do Sul é basicamente 90% formada por protetores ligados à proteção animal. Então, se a gente não olhar a particularidade do estado e do local, a gente não consegue fazer essa mobilização. Então, primeiro, não pensar em número, pensar em qualidade. A partir daí, você forma esse jovem e ele vai ter uma fidelidade a você. Agora, é importante, Maria, você falou da causa animal, mandar um abraço aqui pro Luiz Fernando Gordinho de Diadema, que é um ativista da causa animal. Um abraço, já vamos falar mais de Diadema, mas é importante até para desmistificar, Mariana. Quando se falou de PV, em especial quando a Marina Silva foi pro PV Sim. também, muito se falava que o PV tinha uma única bandeira. O PV só defende o meio ambiente, ecologia. Como é que é no dia a dia isso, Mariana? Pelo contrário. Desde a saída da Marina e com a candidatura do Eduardo Jorge, a gente tentou uma candidatura ideológica, por mais que não tenha sido tão expressiva, mas era para resgatar a nossa bandeira. E as nossas bandeiras são separadas em 12 valores, que quem entrar no nosso site vai conhecer mais, mas a gente fala desde cidadania feminina, a gente fala de cidadania no geral, ecologia, enfim, tem toda uma linha de trabalho que são valores, são esses 12 valores que a gente tenta trabalhar na base. Muito na formação mesmo, tanto juventude, mulher. E a gente separou numa pasta de direitos humanos e diversidade, é onde a gente tem trabalhado bastante os 12 valores do Partido Verde. Perfeito. E aqui na região do ABC, Mariana, até a gente falava antes de entrar no ar, você falava de movimentos aqui em cidades focando a renovação do comando do Partido Verde. Quais cidades vão mudar o comando? Na verdade, é importante entender essa coordenação regional. Avaliando as eleições aí que a gente passou por 2016, algumas cidades ficaram um pouco órfãs, né? Algumas pessoas prezaram por não ter coligações, outra chapa pura, porque é o que o PV prega. E dentro disso a gente percebeu que, olha, não teve um resultado eleitoral, mas a gente continua sendo um partido programático, mas não pode ser ONG. Tem que ter resultado. Então, foi conversado com os dirigentes locais e eles, é uma tendência hoje nacional. Eu vou dar até um exemplo. No Ceará,
houve uma articulação, trouxemos o vereador mais votado de Fortaleza e mais votado do estado do Ceará. Filiou no PV. Se filiou ao PV, colocou o mandato dele em risco, mas por um projeto. Ele já tinha sido do PV e voltou agora pensando num projeto federal e num projeto partidário. E o Marcelo Silva, que é o nosso presidente estadual, era, na verdade, construiu essa sucessão para que haja um crescimento no partido. Se a gente não abrir o partido, ele vai continuar numa caixinha. Então, os dirigentes pensaram muito nisso, os presidentes municipais pensaram nisso. Então, provavelmente a gente mude as direções de Mauá, sob o comando mesmo do Paulo Bill, fazendo uma transição bonita, escolhendo novas lideranças. A Vera Mota em São Bernardo já escolheu um grupo novo, que até é um grupo muito interessante, um grupo que veio da sociedade civil, que está fazendo um barulho... A Vera vai deixar o comando do PV em São Bernardo. Vai continuar como membro da direção, mas não vai ter nenhum cargo diretivo, que a gente chama uma pasta com nome, né? Ela vai ser só membro. Trouxe poucas pessoas, porque ela quer abrir mesmo espaço para um novo grupo. E em São Caetano, conversamos bastante com o Vadinho, que é o nosso presidente municipal, que é a minha cidade, e o Vadinho ficou muito aberto, porque ele quer trabalhar mesmo o nome dele, que ele já tem um nome na cidade, mas não necessariamente que seja, o partido é meu, vou guardar. Vou pôr debaixo do braço. Vou colocar o partido embaixo do braço. Não, pelo contrário. É isso que um dirigente faz, ele abre espaço. Então o Vadinho deu aí total autonomia para que a gente pudesse começar a articular alguns nomes, pensar em novos quadros. Eu não quero, em São Caetano especificamente, tenho procurado bastante o prefeito, que eu quero bater um papo com ele, não necessariamente, queremos. Não, o Auríquio foi meu padrinho político, trabalhei com ele 7 anos, então quero muito consultá-lo, ver qual é a opinião dele sobre o PV de São Caetano, para a gente abrir esse espaço. Até eu falei para o Douglas, que tá nos assistindo, eu falei, Douglas, teremos novidades, porque ele quer se filiar há tanto tempo e a gente às vezes não acha um caminho. Então, Douglas, seja bem-vindo, me procure, vou te filiar, e eu acho importante a gente abrir espaço nos municípios. Importantíssimo. Então, inicialmente, esses 3 São municípios... Caetano, Mauá e São Bernardo sinalizaram mudar a direção. Diadema não tem por que mudar, é o maior partido da região, a gente tem prefeito, o comando da prefeitura. Imagina, o Lauro tem feito um belíssimo trabalho à frente do partido, inclusive. Ribeirão, nós temos um partido orgânico com 2 vereadores eleitos, estamos juntos com o Kiko lá. Eu acho também Rio Grande da Serra tem que repensar, mas não é o momento agora. Acho que a gente tem que ir lá, conversar, ver como está a direção. Santo André teve uma mudança recente, né? Santo André, o Donizete voltou à presidência do partido com o aval do Eric Lamarca. E com isso eles trouxeram aí uma nova direção, estão trabalhando bastante. O Donizete, que hoje é secretário do Meio Ambiente lá na cidade de Santo André. Um abraço, Donizete. Meu grande conselheiro político dentro do PV, então... Agora, Mariana, e não foi combinado isso, a gente acertou essa entrevista há mais de uma semana, justamente até para esperar o anúncio do PV, falar desse cenário, e coincidentemente hoje saiu a notícia envolvendo a cidade de Diadema, do interesse de outras legendas em nomes como a Regina Gonçalves, que tem uma tradição histórica aí de militância no PV, do próprio Márcio da Farmácia, que é o vice do Lauro Michels lá na cidade, de partido, por exemplo, como o Podemos, que faria convite para eles migrarem. A Mariana me contou aqui que teve hoje em Diadema. Como é que foi essa conversa, Mariana? O que pode deixar claro para o pessoal do PV de Diadema em relação a Regina Gonçalves e o Márcio da Farmácia? A Regina, ela é dirigente histórica, ela tem o mesmo tamanho da Vera Mota, foi deputada, ajudou a construir esse projeto, que é um projeto muito bonito. Então, deixá-la embora assim, pode ir, a gente não vai ser tão fácil assim. E eu disse isso para ela hoje, que eu fico muito sentida, mas ela deixou claro para mim que também não tomou a decisão dela ainda, que ela tem estudado, que ela tem feito muitas contas, que o partido de coração dela é o PV, ela demonstrou o tempo todo o respeito que ela tem, inclusive pelo Pena. Até o Pena, enquanto eu tô aqui, o Pena me mandou 1000 mensagens querendo falar comigo, vou ligar para ele daqui a pouco, mas não vai ser tão fácil a gente deixá-la ir. Então, por isso que hoje eu fiquei muito triste, porque eu fiquei sabendo pelos jornais e já também tinha uma conversa marcada com o Márcio, porque eu sou muito amiga do filho dele, que é o vereador Marcinho,
Fui lá bater um papo, porque eu queria muito que o Marcinho fosse candidato, e ele falou, ai não, inclusive o Márcio não seria candidato, foi uma decisão do grupo político lá do Lauro na semana passada. Então, essas articulações eu já tenho feito aí há mais ou menos um mês e meio, contatando alguns vereadores, pensando em alguns nomes. Então, também já estava com essa conversa marcada com o Márcio. Para o Márcio, eu disse para ele, faça conta realmente, porque hoje a gente tem a possibilidade de eleger. A conta que a gente faz, mais ou menos, a nota de corte está em torno de 55 mil votos para estadual e 45 mil votos para federal. Isso, e até para explicar, fazer um parênteses importante, isso que a Mariana está falando, para quem está em casa, quando a Mariana fala nota de corte, fazer conta, é a mesma conta que você faz para vestibular. Eu vou prestar o vestibular de medicina da USP. Então, a linha de corte é 80. Então, é isso que os candidatos fazem. Pô, deixa eu ver. Às vezes, até o candidato tem uma identidade partidária, mas ele falou, olha, eu não posso ficar aqui porque a linha de corte é muito alta, ou se eu quiser me eleger, eu tenho que procurar um projeto eleitoral mais viável. E pelo que a Mariana está falando aqui, o PV tem uma linha de corte bastante acessível pelo que a gente ouve das pessoas, ou seja, com 45 mil votos, ou a partir de, você tem condição plena, concreta de se eleger deputado federal, e 55 mil votos estadual. Mariana. Eu estou fazendo um chute bem alto dentro da conta que a gente fez. E mais, eu falei para o Marcinho, Márcio, não vá, a gente tem um projeto, mais do que uma eleição, a gente tem um projeto. E o projeto do Partido Verde, com tudo que tem, eu acho que é um caminho bonito que o Lauro tem traçado, a Regina com a história que ela tem, não acredito que seja uma decisão final deles, não. E demonstrar o apoio da região e mais. Não teremos, caso eles fiquem, que eu acho que eles vão ficar, não teremos só os dois candidatos, nós temos outros candidatos. A gente vai ter candidato em São Bernardo. Já tem o nome, Mariana? Temos uma pré-candidatura que tem... Estadual ou federal? Até agora um estadual. Teremos uma dobrada em Mauá, de uma mulher e de um homem, que também, assim, quando fizer essas mudanças todas, a gente anuncia. Temos também abertura com algumas pessoas e também eu gostaria, igual eu te disse no começo da conversa, de oficializar o convite, já que tantos outros partidos o convidou. Eu queria convidar o Thiago Auríquio, caso ele queira pensar com carinho. Estamos no mesmo barco, o PPS está com Márcio França também, então eu acho que a gente tem que pensar num caminho bacana. O PV é a cara dele. Você pensa no PPS, aí eu sei que tem convite no PPS, outras legendas, agora o convite também do Partido Verde. Aliás, encontrei com o Thiago Auríquio ontem lá na sessão que marcou a entrega do título de cidadão andrense ao Márcio França, o Thiago que foi nominado lá como representante do Auríquio no evento, está se movimentando realmente como pré-candidato a deputado, falta escolher o partido. Hoje ele está afiliado ao PSDB, mas não vai ficar no PSDB e tem até semana que vem para bater o martelo em relação ao futuro. Não chegou a falar com ele, né, Mariana? Não, na verdade, como toda essa, pensando na coordenação regional, tudo é muito recente, a gente ainda não conseguiu uma agenda para falar com o Auríquio e com o Thiago, mas já oficializo aqui o convite, que se ele quiser pensar com carinho aí na nossa sigla, ele tem não só a questão regional a favor do nome dele, mas também eu coloco o nome em nome da juventude do Partido Verde para que ele venha e seja um nome forte. Eu brinquei com o nosso secretário estadual de juventude, João Arthur, falei, João, você tem uma meta, você tem que achar o Thiago Auríquio em algum lugar e fazer esse convite ali. Mas você tem São Caetano, faz isso. Mas eu brinquei porque tem que vir mesmo um nome da juventude. Nós já fechamos com alguns movimentos sociais, então assinamos uma carta compromisso com o Acredito, o Agora tem se aproximado de nós, então tem aí, você falou da questão da mobilização da juventude, também tem que se aproximar dos movimentos sociais, senão a gente vai se perder nessa nova política, e que o Thiago pense com carinho nesse partido que é a cara dele, que inclusive a
gente falou para não misturar política e futebol, mas que é Ele verde, é palmeirense? ele é palmeirense. Mas ó, eu fiquei contente porque a Vera Mota é corintiana, ela já escreveu o Pena Corinthians também, aqui. O Pena também. É corintiano? Corintiano. Tá vendo? Corintiano. O Pena vai sair federal de novo. O Pena é nosso pré-candidato a deputado federal, se afasta, que aliás tem feito um belíssimo trabalho na Secretaria de Cultura do Estado, abriu as portas do gabinete dele, a classe artística tem falado muito bem do trabalho dele, e eu falo que enquanto produtora cultural, ele fez uma revolução aí na cultura do Estado, então acredito muito no nome do nosso grande líder aí. Certo, ó, a Mari Tavelli também nos acompanhando, Almir Nunes falando cheguei, obrigado, Cida Silva também nos acompanhando. Ô Cida, eu sou candidato só a ser um bom jornalista, não sou candidato eleitoral. Obrigado, Cida. O Savoy já não sei, o Savoy pode ser sempre no comando do Sem Limites, segundas, quartas e sextas. Obrigado, Cida, mas dou maior motivação e entusiasmo a todos aqueles que querem sair do conforto e da situação de simplesmente criticar e colocar cara a tapa e ser candidato. Tem que ser assim realmente para mudar a nossa realidade. Carlos Lazzarini nos acompanhando, o Sul Oliveira, fala Sul Gui Oliveira, é isso? Que ele falou que, ó, está elogiando, acho que ele é do PV de Santo André, eu tenho simpatia pelo PV de Santo André, elogiando o trabalho do Donizete Pereira, falando aqui de primeiro secretário lá do meio ambiente da cidade, o Marcos Paulo também nos acompanhando aqui, perguntando se o Donizete vai ser, bom, não sabemos o que o Donizete vai ser candidato em 2020, vai depender muito das movimentações, viu, Marcos? O Luiz Fernando de Diadema falando se tem legenda para ele no PV Animal. Olha, vem embora que a gente sempre precisa de gente para levantar a causa animal. Se quiser vir, eu acho que tem conversa, nos procure, me adiciona aí no Facebook, Mariana Perim, fala comigo, vamos conversar. Isso, já vamos partir para o encerramento aqui, quando a conversa é boa, passa rápido. Mariano, Celito Gomes, até para a nossa audiência rotativa, você falou na abertura, mas fale novamente, ele quer saber sobre o seu canal, que fala sobre política no YouTube. É meu parceiro, né, não tem o que falar, a gente tem um canal que é o Politicamente Nerd, que a gente faz uma ligação com o universo geek e a política, sempre comparando o universo geek com a política. Ele é suprapartidário, nosso canal, então quem puder curtir, Politicamente Nerd, inclusive vamos voltar a gravar em breve. E me fala uma coisa, tem política mirim no PV, ó? Tem. Essa daqui, pessoal, é o meu coelhinho da Páscoa, é minha filha, para quem não conhece, a Lívia, tem 1 ano e 10 meses, quase 1 ano e 11, veio direto da escola aqui, ó, por isso tá com o nariz pintado de coelho, e até brincava e falava com a Mariana, tem PV mirim? Tem, ó, eu vou falar, eu fui do PV mirim, falando né? De política. Eu fui do PV mirim, aí passei pelo PV adolescente, hoje Você tá ainda... se vendo? Olha lá, olha a cara de uma criança vendo pela primeira vez um estúdio de televisão, ó, toda contente se olhando na olha você ali na televisão, ó, aqui? Olha você lá na televisão, ó, tá vendo? É você. Linda. Mas, Mariana, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigada por nos movimentações receber. E vamos atualizar com mais frequência, em especial, fiquei muito contente, Mariana, e eu falo que o nosso espaço aqui, ele é apartidário, mas ele não é apolítico, aliás, a gente condena todos aqueles que rejeitam a política, porque só a política transforma a vida das pessoas. Fica à vontade, filha. E você que é do PV, PT, PSDB, o partido que seja, mas você quer discutir a cidade, o estado, o Brasil, fique à vontade, faça contato conosco para vir aqui também para discutir. A Mariana tem uma trajetória de 17 anos no PV, secretária nacional da Juventude, secretária estadual de mobilização. Mariana, parabéns pelo trabalho. Obrigada, fique à vontade Lê. para suas considerações finais. Então, que a gente faça aí o furo em primeira mão dessas novas... desses novos diretórios que virão. Então a gente faz questão de que você dê o furo. Opa. Eu vou até esperar para te dar uma dica. Por favor. Para saber quem, para você até conhece muitas pessoas, é amigo de algumas pessoas. Também quero agradecer muito a Vera Mota, não é só porque é minha mãe, mas que dá todo esse suporte Olha, a Vera falou que tem PV Mirim, que a netinha dela tá lá, é isso? Diz ela que tá, né? Mas agradecer não só a Vera, mas a Regina, todas essas mulheres fortes do Partido Verde que fizeram essa história, o PV do ABC,
PVC só existe por causa de grandes mulheres. Começou na década de 80 com Patrícia Kay, depois Vera, Regina e todas essas grandes mulheres aí que nos lideram até hoje. Então, essa é a minha consideração. Quem quiser procurar o PV de São Caetano ou o PV estadual, pode me procurar no Facebook. Estamos à disposição e sempre que você me convidar, estarei aqui. Opa, vamos convidar sempre, com certeza. Vem cá, Lívia, vamos dar Feliz Páscoa para todo mundo lá que está em casa. Vitor Oliveira, Luana Santos, o Gabriel Torres, os nossos guerreiros aqui, árduos nesse trabalho. Obrigado, parabéns a você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha. Aproveita esse momento para refletir. A gente quer uma cidade, um estado, uma nação cada vez melhores, mas isso não depende só dos nossos governantes, aqueles que legitimamente nos representam através do nosso voto, mas através do papel de cada um. Não adianta reclamar do político e você subornar o guarda quando você é multado. Tem que cada um fazer a sua parte também. Feliz Páscoa, pessoal. Bom feriado para vocês. Voltamos ao vivo segunda-feira. Mariana, obrigado. Renata, minha esposa, aqui também. Lívia, manda um Feliz Páscoa para todo mundo. Dá um abração lá para todo mundo que está assistindo. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.